Ei, olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, estou aqui com vocês, dando continuidade à nossa novena de Pentecostes. Esta novena, então, hoje nós vamos entrar no quarto dia dessa novena, segundo aí a possibilidade dos meus programas, não é? Como eu já disse, não é uma novena que antecede exatamente 9 dias. Antes de Pentecostes, são 9 programas, né? Já que meus programas não passam no sábado e no domingo. Bem, vamos fazer então aqui a nossa oração de abertura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei e apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração introdutória. Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto. Sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio, nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza, retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação. Dai-nos a alegria eterna. Amém. Aleluia. Bem, hoje, quarto dia, então, da nossa novena. O tema de hoje é o Espírito da promessa no Antigo Testamento. É o Espírito Santo que já estava no Antigo Testamento. Então, nós vamos ver algumas passagens aqui de como ele estava presente, como ele agia. Ok? Bem, nós temos um texto aqui, então, inicial. O texto é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 28. Então, vamos lá no nosso querido Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 28. Eu vos retirarei do meio das nações. Eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei vosso Deus. Então, querido irmão, querida irmã, aqui em Ezequiel, a promessa desse Espírito, esse Espírito novo, que Espírito é esse? Que Espírito novo é esse? Então, o Espírito de Deus que viria para transformar a cada um de nós por dentro, transformar o nosso coração. Claro, o nosso coração aqui devemos entender que não é esse músculo que bate aqui, que é uma bomba, né, que envia sangue. Ele bombeia o sangue para o corpo todo. Não é este músculo. Quando a Sagrada Escritura fala coração,
É a sua alma, é o seu ser, é o que você é como pessoa, como gente. Então é aí a sua alma que ele quer mudar, né? Então o seu espírito humano, que é a nossa alma, né? O espírito humano é a nossa alma. Então esse espírito humano tem que ser mudado, tem que ser alterado, ele tem que ser renovado. Então esse espírito humano, que é o nosso coração, vamos dizer assim, nosso coração espiritual, que tem que ser trocado por um novo coração. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, não é? Então, repito aqui, não é o músculo, esse nosso músculo aqui bombeia sangue, não. Ele está usando aqui uma metáfora, ele está fazendo aqui uma comparação do nosso coração mesmo, pelo coração que se diz que é o que nós amamos, que é o que tem nossos amores, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas decisões. Isso sim é o coração que está se referindo aqui à Sagrada Escritura. Mas então veja, uma promessa do Antigo Testamento que vai deixar bem claro para nós que a vontade de Deus, a vontade do Deus Altíssimo era de enviar o Espírito dele sobre nós. Porque através do Espírito dele, então sim, nós poderíamos ser mudados. Nós poderíamos ser convencidos quanto ao pecado, quanto a todo o mal. É o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Então o Espírito Santo nos ensinaria, como nós já vimos aí em dias anteriores, que o Espírito ensina. Mas estamos vendo aqui o Espírito da promessa no Antigo Testamento. Então aqui está uma passagem, Ezequiel, de que o Senhor promete que vai enviar, sim, o Espírito dele para nos transformar. Bem, toda essa revelação, a revelação que a palavra de Deus nos traz, desde Gênesis até o Apocalipse, é importante observar aí que o Espírito Santo age desde o início. Por exemplo, lá se você pegar ali o livro de Gênesis, no próprio livro de Gênesis vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre as águas, no segundo versículo. Veja, quando começa a palavra de Deus, quando começa a revelação de Deus, então no primeiro capítulo, segundo versículo, já diz que o Espírito pairava sobre as águas. Olha que coisa interessante. Ele também, a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, que esse Espírito Santo desceu sobre Enoque, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, que o faraó compreendeu que José possuía o Espírito de Deus. O faraó compreendeu isto. Lembra que José interpretava os sonhos, né, do faraó? Que os milagres de Moisés foram operados pela virtude do Espírito Santo. Ele também atuou em Otoniel, Gedeão, Débora, Sansão, Samuel e Davi. Profetizavam pelo Espírito Santo. Azarias e Osiel possuíam o Espírito Santo. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, versículo de 11 a 12, vai dizer: onde habita aquele que enviou no meio deles o Espírito Santo, guiando Moisés pela destra? Desceu o Espírito do Senhor e foi o guia do seu povo. Outras passagens também da Sagrada Escritura vão confirmar essa presença e este operar do Espírito Santo nos tempos aí do Antigo Testamento. Do conjunto dessas afirmações, podemos caracterizar, em certo sentido, o modo como o Espírito Santo estava presente e operava na história da salvação. Antes de Pentecostes, né? Porque depois seria diferente. Bem, no tempo então do Antigo Testamento, como que o Espírito Santo agia? O Espírito Santo agia, ou melhor, ele era dado para as pessoas para eles cumprirem uma missão, para eles fazerem algum serviço, algum trabalho.
Então, ele era dado para os profetas, porque os profetas falavam em nome de Deus. Mas também todos os reis recebiam o Espírito Santo para comandar o povo. Isso o próprio Jesus diz no Evangelho, não é? Quando Pilatos interpela Jesus dizendo: você não sabe que eu tenho o poder de te mandar prender ou te soltar? O que Jesus responde para ele? Você não teria nenhum poder se do alto não lhe fosse dado. Então é algo muito intrigante e nos faz pensar aí, quer dizer, que todos os imperadores, todos os reis, vamos dizer hoje, os presidentes, o nosso presidente do nosso Brasil, ainda os reis que existem aí, porque existem ainda monarquias em alguns países, mas também existem, qualquer tipo de liderança. Qualquer tipo de liderança, veja o que Jesus diz ali. Quando a pessoa é eleita, então Deus dá sabedoria para aquela pessoa, Deus ilumina aquela pessoa para ela ser um bom dirigente daquele país. Acontece que muitos desses não se abrem a essa graça do Espírito Santo, fazem o que eles querem, não querem saber do que é o certo fazer, do que é o correto. Então, muitos deles vão aí se enriquecer a si próprio, a sua família, os seus amigos, por meio de corrupções. Então, vão fazer coisas que interessam para ele, para o partido dele, para as pessoas que o apoiaram. Então, aí esses presidentes, imperadores, seja lá o que for, rei, um czar, por exemplo, da Rússia, né? Então, eles trabalham para si próprios, vamos dizer assim. Não trabalhando para ajudar o povo, porque aquele representante está ali em nome do povo, né? Para fazer o bem, o benefício ao povo. Mas isso acontece muito pouco. Mas aí que está. Todos serão cobrados no final de suas vidas por Deus. Porque Deus envia o Espírito Santo para todos eles, sem exceção. Todos eles se tornam cheios do Espírito Santo, mas não usam a graça, não usam o amor, a misericórdia, não usam de misericórdia. E vão aí subjugando os povos, maltratando os povos, roubando dos povos, não é? Mas então, eles terão seu julgamento final com certeza. E no tempo antigo, antes de Pentecostes, então, também estava dizendo aqui que os governadores recebiam, os imperadores, os reis, todos eram ungidos então pelo Espírito Santo. Isso de acordo com... claro, a pessoa ia ficar no cargo ali tanto tempo, vamos supor, 5 anos, 10 anos, não sei. Então recebia o Espírito Santo para ficar naquele tempo. A hora que saía do governo, então claro que a missão dele estava cumprida. Então o Espírito Santo também se retirava. Agora, interessante que essas pessoas, antes de Pentecostes, né, então no Antigo Testamento, não poderiam receber o Espírito Santo como nós temos hoje. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha sobre as pessoas, vamos supor aí, em forma de uma capa, algo que os cobria. Então ficava, mas não podia entrar na pessoa. Por quê? Que não podia adentrar o coração das pessoas? Porque ainda não tinha vindo o Redentor, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no seio da Virgem Maria, então se tornou Jesus Cristo, morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, ressuscitou, foi aos céus, aí ele enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós, mas por causa da redenção, porque ele instituiu os 7 sacramentos. Então, através dos sacramentos, sim, aí nós nos tornamos habitat do Espírito Santo. Ele mora em nós. Somos casa de Deus, morada de Deus. Mas no Antigo Testamento não era assim. Como Jesus não tinha morrido ainda, não tinha derramado seu sangue, então, ele vinha então como uma capa, né? Estava dizendo aqui uma capa e ficava ali com a pessoa para ela cumprir ali o seu determinado trabalho, a sua determinada função. Ok? Terminou o trabalho, então ele
se afastaria da pessoa. A presença, então, do Espírito na vida de todas as pessoas era uma presença considerada do tipo natural ou imanente, a sustentar e garantir nelas a vida, do que ele é Senhor e fonte. Não era ainda uma presença do tipo sobrenatural, né? Quer dizer, além da natureza humana. Uma presença pela graça, como nos é possível hoje, por intermédio dos sacramentos, é o que eu estava dizendo. Então, hoje nós temos a graça do Espírito Santo, coisa que antes não tinha. Não era possível o Espírito Santo entrar no coração de uma pessoa que foi concebida no pecado e não foi redimida. Não é possível. Não se tinha consciência, portanto, que temos hoje a respeito do Espírito Santo. Eles percebiam o Espírito Santo mais como uma força divina e não como a presença e a ação de uma pessoa da Trindade, né? Eles não tinham essa consciência. Eles ainda não entendiam a revelação como nós entendemos hoje. Algumas promessas, porém, da parte de Deus pela boca de seus profetas e depois pela boca do próprio Jesus, nos davam conta de que, para os tempos messiânicos, o que é o tempo messiânico? É o tempo que Jesus veio a este mundo. Ele é o Messias. Então é o tempo messiânico, é o tempo da salvação, é o tempo da redenção. Ok? Então esse é o tempo messiânico. Bem, algumas promessas então, da parte de Deus, pela boca de seus profetas e pela boca do próprio Jesus, nos davam conta de que, para os tempos messiânicos, ou seja, depois da vinda do Filho, a presença e o operar do Espírito Santo seriam diferentes. Por exemplo, pela boca do profeta Joel, Antigo Testamento, Deus anunciava. Isso está em Joel 3, versículo 1 e 2. Não sei se você quiser marcar aí. Joel 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Então, Joel 3, de 1 a 2. Bem, nós estamos aqui no capítulo 36 de Ezequiel e do versículo 25 e 27. Sim, nós já vimos, né? Essa passagem que ele está repetindo aqui, para ver de novo, né? Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Vamos ver aqui o que ele está nos remetendo aqui a estudar, não é? Então, Isaías 44, versículo 3. Vamos ver aqui. Diz o seguinte... Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o solo sequioso e a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Quer dizer, então, é o profeta Isaías falando aqui. Claro que ele vai usar os nomes de Jacó, de Israel. Mas quem que é Jacó? Quem que é Israel, não é? Israel veio muito antes de Isaías, veio há milhares de anos antes de Isaías. Então como é que Isaías está falando para Jacó? Sim, mas Jacó é você, sou eu. São as pessoas que seguem a Deus. Então por isso que a teologia católica não tem medo de ensinar isso, não é? Que toda vez que você ver aqui Jacó, Israel, meu povo escolhido... Então, sempre está falando conosco. Então, diz aqui que ele enviaria o Espírito Santo sobre toda a tua posteridade, né? Quer dizer, sobre todas as pessoas que viriam após, então, aí no caso, Isaías, né? Agora, Pentecostes, o que é Pentecostes? Pentecostes é a realização dessas promessas a respeito do Espírito. Então, tudo que fora prometido no Antigo Testamento,
Tudo que foi dito pelos profetas sobre esse Espírito, sobre os novos tempos que viriam, está se referindo a Pentecostes. Pentecostes, então, é a realização dessas promessas a respeito do Espírito. E a nós, a quem coube viver nesses tempos em que Pentecostes já é uma realidade, é dada a possibilidade de desfrutar os privilégios que o novo modo do Espírito Santo estar presente e agir veio nos trazer, como veremos nos próximos encontros, não é? Mas aí está. Bem, por que então que Deus queria e prometia dar esse Espírito Santo? Veja que ele prometeu isso durante centenas de anos. Ele foi agindo. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Então, como nós somos sujeitos temporais e Deus não é temporal, Deus não, o tempo não toma conta de Deus. Então, o tempo não determina quem é Deus. Já para nós, o tempo determina quem nós somos. Veja. E quando eu tinha 10 anos, meu corpo era de um jeito, depois de 20 era outro, e 50 era outro, e 60 é outro, entende? Quer dizer, o tempo diz quem nós somos assim, aparentemente, não é? Claro, por dentro, evidentemente que também muda, né? Porque nós temos que mudar para melhor. Mas Deus não se altera, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Então ele não é temporal como nós somos. Então para Deus, como diz a palavra, 1000 anos para ele, um dia. Então veja que ele prometer há 1000 anos atrás, antes de Pentecostes, antes de Jesus vir ao mundo, né? Para ele não é nada prometer há 1000 anos antes. Não é nada, porque ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, tudo ao mesmo tempo. Mas o importante é nós entendermos que ele prometeu esse Espírito há centenas de anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo. Ele prometeu, ele falava que daria esse Espírito. E daí chegou o dia de dar o Espírito, do modo que ele queria dar mesmo, do modo que esse Espírito habitasse em nós. É o que nós vamos ver nos próximos programas dessa novena. Isso que devemos ter em mente, né? Que a revelação, que começa lá em Gênesis, ela não se contradiz. Pelo contrário, ela se cumpre. Então, tudo que foi falado no Antigo Testamento, tudo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpre no Novo. Essa é a grande graça da revelação. E isso também é a constância de Deus. É importante nós observarmos aí essa constância de Deus. Deus é constante. Deus não muda, não se altera. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração final. Quem és tu, doce luz que me inundas e aclaras a noite do meu coração? Tu me guias com tua mão maternal. Se me desamparas, não avanço mais, nem sequer um passo. Tu és o espaço que cerca o meu ser, e no qual tu te ocultas. Se me abandonas, caio no abismo do nada, do qual me chamaste para o ser. Estás mais próximo de mim que eu. És mais íntimo de mim que meu íntimo. E contudo, ninguém te atinge, ninguém te compreende. E nenhum nome pode aprisionar-te. Espírito Santo, eterno amor. Vem Espírito Criador, venerado e todo-poderoso, pelo qual tudo foi feito. Tu tens tudo em tuas mãos, tu que estás acima de toda sabedoria e de todo poder. Nada pode descrever-te, compreender-te, sondar-te. Tu terminas toda a criação em sua essência. Tu és inseparável de todas as coisas em sua força. Nós te bendizemos, Senhor, de todas as coisas e muito bom. De ti procedem toda existência, toda respiração, todo pensamento, todo conhecimento de Deus.
Nós te bendizemos porque és tu que nos fazes ver a beleza do céu, o percurso do sol, o círculo da lua, a magnificência das estrelas. Por isso nós proclamamos: glória a ti, Espírito Criador. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. E vamos fazer também a oração do Veni Creator, que é a oração do hino litúrgico do século IX. Essa oração aqui que foi instituída pela Igreja oficialmente, não é? Vem, Espírito Criador, visita o espírito dos que são teus. Enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons. Tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai. Tu inspiras nossa voz. Abrasa-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dá-nos a paz. Sê nosso guia no caminho para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai. Revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em ti. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.